Olá a todos. Hoje vamos falar sobre frase, oração, período. Por se tratar de um assunto extenso, nós começamos hoje e damos continuidade num próximo encontro. Tudo bem? Primeiro vamos definir frase. Frase é um enunciado que apresenta um sentido e uma estrutura completa. A estruturação de palavras em frase visam um propósito de comunicação, de transmissão de um conteúdo. As frases podem ser nominal, verbal. Nominal, que só contém nomes, não apresenta verbo. Verbal, quando apresenta verbo. Vamos traduzir agora numa linguagem mais cotidiana. Frase é toda expressividade comunicativa. Basta uma palavra. Se a gente conseguiu, através dela, efetivar uma comunicação, estamos diante de uma frase. As frases também podem constituir oração, período. Então, a primeira nomenclatura dessa expressividade comunicativa é frase, que é, então, um enunciado que apresenta um sentido e uma estrutura completa. A frase é nominal quando ela só tem nomes na sua estrutura, não apresenta verbo. Cuidado com isso, não há verbo. Socorro é uma comunicação de uma única palavra. Então, essa é uma frase nominal. A característica da frase verbal é que ela apresenta o verbo. Geralmente, né, apresenta um ou mais de um verbo. Vamos falar de oração. As orações são estruturas que apresentam verbos ou estruturas verbais. Assim, eu fui ao teatro. Aqui nós temos uma oração, que também é uma frase. Só que agora nós temos uma construção frasal mais detalhada. Agora a gente tem um sujeito, temos um verbo, temos um complemento. Então, essas orações que apresentam verbos ou locuções verbais, além de serem orações propriamente ditas, caracterizam frases verbais com mais riqueza de detalhes. Eu fui ao teatro e me diverti bastante. Agora a gente tem duas declarações, duas orações. Eu fui ao teatro e me diverti bastante, embora estivesse com dor de cabeça. Nós temos agora três declarações, então, três orações. As orações são classificadas de duas formas: coordenadas ou subordinadas. Vamos falar do período. A gente começou tentando estabelecer a diferença entre frase, oração e período. Os períodos são classificados pelo número de orações que apresentam. Se a gente tem uma única oração, a gente está diante de um período simples. Mais de uma oração, estamos diante de um período composto. Então, assim, eu visitei minha tia ontem. O período é simples, só tem uma oração. Eu visitei minha tia, mas meu tio não estava em casa. Agora a gente tem duas declarações, duas orações, o período é composto. Nos períodos compostos, as orações estabelecem entre si relações de coordenação ou de subordinação, como falamos ainda há pouco. Quando que o período é composto por coordenação? Quando ele contém partículas que
atuam, que efetivam uma relação de coordenação. Quando que o período é composto por subordinação? Agora a gente já tem uma relação de dependência, temos uma oração que vai depender de uma outra chamada principal. A coordenação, a característica das orações coordenadas, as orações são classificadas como coordenadas subordinadas. As coordenadas se organizam, se arrumam, se ajeitam, se coordenam pelo sentido, mas elas são independentes sintaticamente. São classificadas como assindéticas, quando não são ligadas por conjunções. Conjunções são chamadas de síndetos, aquelas partículas que eu falei agora há pouco, que caracterizavam as coordenadas, são também chamadas de conjunções e que têm como sinônimo síndetos. Daí o nome assindética, que não tem síndeto. As orações coordenadas sindéticas são classificadas pelo tipo de conjunção, pelo tipo de síndeto que as introduz. Então, a gente tem dois tipos de coordenadas. Umas têm síndetos, que são as conjunções, e outras não têm síndetos, que a gente chama de assindéticas. Tudo bem? Continuamos numa próxima aula.